Olá, seja bem-vindo ao Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre maternidade, mas este é um assunto para toda a família. A notícia muda o comportamento da mulher e também do homem, principalmente os pais de primeira viagem. Aqui no estúdio comigo, Marixa Ungerer, psicóloga, educadora perinatal doula e, lógico, tem no currículo também a tarefa de ser mãe. Fique conosco, a entrevista começa agora. Marixa, a maternidade começa exatamente no momento em que o resultado do exame dá positivo, mas tem também aquela mulher que já tem o desejo de ser mãe. Ah, com certeza, né? A gente tem sempre que pensar que essa vontade, o simples fato de já ter a vontade, já nos dá assim uma pitada do sentimento e a sensação de ser mãe. Agora, é um momento que transforma muito a vida da mulher, da família, e tem um susto também, né? Nos dois sentidos, tanto aquela mulher que já tem esse desejo e aquela que tem um resultado ali que é inesperado, digamos assim. Ah, eu acredito muito nessa relação de planejamento, né? Para quem planeja ter uma gestação, planeja ali o momento certo, talvez não seja pego com tanta surpresa. Mas para quem está numa vida aí, numa rotina, em trabalho e corre, família e marido, muitas vezes, descobre que está grávida, realmente é um super susto, né? E quais são as principais dúvidas que chegam até você? Bom, depende muito do momento em que essa mulher ela chega. Se ela descobre primeiro, se ela está no primeiro trimestre de gestação, ou no segundo trimestre ou terceiro trimestre. No primeiro trimestre, geralmente, é muito baseado em cima dos medos, do que eu posso fazer, do que eu devo, se eu devo me manter mais em repouso, porque a gente ouve também muitas orientações de mães, de pais, né? Então tem muito medo no primeiro trimestre. O segundo trimestre já é mais a mulher que procura a informação de cursos, de preparação, já de pensar em como vai ser o desfecho do fim da gestação. A gente já começa a pensar no segundo trimestre. E a mulher que chega no terceiro trimestre, ela chega já com essa ansiedade de fim, que é a relação do parto. Então, curso de parto, curso de gestante, a preparação, ter doula ou não ter doula. Então, essas são as dúvidas mais frequentes que eu recebo. Em relação a mito, qual que é a informação que você recebe ali? Olha, isso não é bem assim. O que tem de mito que você atende essas futuras mamães? Mitos, muito. De que eu sou muito grande, meu bebê às vezes é maior ainda e que não vai na hora do momento do parto natural, ele não vai nascer, né? Ou então o cordão em volta do pescoço. Ah, com certeza, já é acho que é o ranking número 1, acho que é o cordão ainda, sobre os nascimentos, sem sombra de dúvida. Agora, como que surgiu essa ideia, você é psicóloga, como que surgiu essa ideia para atender, orientar, acolher essas mães? Esse desejo de tocar muito nessas águas da maternidade veio com a minha própria gestação, isso há 4 anos atrás. Quando eu me vi, obviamente, assim, nesse cenário de, ok, estou grávida, né? Foi planejado? Pois é, foi planejado, mas não entrou muito assim dentro dos meus planos no momento que era para vir, né? No momento em que eu achei que não ia vir mais, aí veio. Antecipou um pouquinho? Acho que não antecipou, não, mas no momento em que eu realmente achei que estava para acontecer, não aconteceu. Na hora que eu falei, ok, talvez não seja por agora, aí foquei em outras coisas, aí aconteceu. Velha história de muitas mulheres, né? Relaxou, veio, né? Porque antes eu não estava conseguindo. Mas aí quando eu entrei nessa sensação de se sentir grávida, que eu procurei informação, cursos de gestantes, conversava com a minha obstetra, eu comecei a observar que, logo, obviamente, foi bem depois que a minha filha nasceu, que eu passei por uma violência obstétrica ainda no nascimento da minha filha e que eu acho que
me toquei realmente que tinha alguma coisa errada. O que aconteceu, Maria? Hoje, no nosso cenário, quando a gente vai para uma assistência ao parto, os bebês, a gente tem uma lei que é a lei do pele a pele, né? Onde os bebês, eles ficam com as mães logo que eles nascem, tanto num processo cesariano quanto num nascimento natural. No meu caso, a minha filha não veio, não ficou comigo, né? Então eu tive esse trauma. Ficou um trauma, graças a Deus hoje já bem sarado, assim, superado, né? Superado. Mas eu vejo que ainda acontece, ainda é bem corriqueiro essa situação. Salvo o caso das crianças que nascem com alguma intercorrência, que precisam realmente de uma intervenção. Mas as crianças que nascem, que podem ir para o peito da sua mãe, ficar no colo da mãe, devem ficar, né? Ou seja, surgiu esse atendimento, surgiu da sua necessidade, faltou uma informação, a gente tem muita literatura, mas quando tem um contato de outra pessoa, muda muito? Muda sim. Na verdade, foi falta de informação. Eu não tive essas orientações prévias, ninguém me passou o que iria acontecer, né? A gente sabe o que vê na televisão, o que uma amiga conta, né? Mas se isso é um plano real ou não, a gente não sabe. Mas é um ciclo natural da vida, né? Mas o emocional, a mudança corporal, fala muito nesse momento. Fala, e isso é engraçado porque eu senti que tinha alguma coisa errada, né? Nesse sistema todo, eu senti que tinha alguma coisa errada. Mas eu não entendia o que era. Então, quando eu fui buscar essa relação do parto humanizado, da formação da doula, eu entrei em contato com essas informações reais e verdadeiras. E aí eu consegui entender tudo o que aconteceu. E em relação a esses períodos, a esse atendimento que você oferece, tem um momento pré-natal, tem o parto e o pós-parto. Queria que você comentasse esses 3 atendimentos, né? Então, a mulher procura durante a gestação, né? Qual que é a preocupação em relação à vida que está gerando, o coraçãozinho batendo ali, a saúde, o quarto, a decoração? Bom, no primeiro momento, no pré-natal, a mulher ela fica realmente muito ligada com essas questões do real, né? E do imaginário. E é legal quando você tem a doula também nessa questão, a gente ajuda a ter mais orientação e informação do que naturalmente ela sozinha, junto com o marido, teria, né? Então, a mulher ela fica realmente assim, muito em prol dessa gestação, muito em busca de perceber, até porque tem as mudanças físicas, né? É uma barriga que cresce, é uma falta de ar, são noites mal dormidas. Ansiedade para saber o sexo do bebê. O sexo, né? É um processo no final, então, quando começam as dores mais intensas, assim, que são os pródromos, e aí você não entende aquelas dores, acredita, aí começa a corrida da maternidade, né? Será que é a hora? Será que não é a hora? Aí você vai lá, não é, aí volta, né? Então, a mulher ela fica muito atenta no primeiro momento, que é esse período gestacional, de entender a sua gestação, e isso é muito positivo mesmo. Só que é necessário já imaginar que sempre desconfie, tudo que você está colhendo talvez não seja ainda o suficiente para essa chegada do segundo momento, que é o pós-parto. Quando a gente chega no pós-parto, percebe que tudo que a gente colheu, muitas vezes, no primeiro momento que estava grávida, ainda faltou algumas ferramentas para o pós. Às vezes é um pós-parto difícil, onde você pode precisar ou não de uma UTI neonatal. Será que você se preparou para isso, né? Será que você se preparou para entender que vai ter um neném ali distante, perto e longe de você? Já tem o pediatra também, já tem o pediatra, né? Conversa com o pediatra, tudo isso também engloba no pós, né? Antes você tem o obstetra, no segundo momento você tem o pediatra com o filho. Então é importante a relação do baby blues, da depressão pós-parto, a adaptação do neném, a idealização do bebê real com o bebê imaginário. Tudo isso permeia o universo da mulher no pós-parto, né? Amor e dor.
Amor e dor, exatamente. Mas a dor também com amor. Olha porque é vida, né, que está gerando ali, que está celebrando o nascimento, né? Exatamente. Tanto num momento quanto o outro, a gente tem que estar sempre atenta que é uma vida que está chegando, né? E isso requer muito amor mesmo. Só para a gente fechar esse bloco, Maritza, a participação do pai é importante durante todo o processo, né? Porque precisa ter essa presença, esse amor paterno também. A mulher precisa do companheiro do lado. Ele está mais participativo, esse pai? Muito participativo. E, por favor, meninos, continuem engravidando com suas esposas, né? E é importante que o homem participe também de todo o processo gestacional. Por que eu gosto de acentuar que os meninos eles precisam engravidar junto com as suas esposas? Porque uma vez que o homem engravida, né, emocionalmente também, né, tem homens que geram até sintomas físicos, né, de sentir enjoo, falta de dormir, enfim. Mas quando a gente tem um processo emocional, né, durante a gestação em acompanhamento às mulheres, esses homens eles tornam uma forma de força, né, e torna essa gestação muito mais tranquila, mais segura, mais acolhida. E isso é o papel do homem também nesse momento. Então estejam juntos, né, com as suas mulheres. É importantíssimo. Maritza, a gente vai para um rápido intervalo. Com a entrevista, volta já. Que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. De volta à entrevista e nosso bate-papo é com a psicóloga e doula Maritza Ungerer. Bom, a gente estava falando no bloco anterior a participação dos pais. Além dessa orientação para as mães, tem um espaço também para os pais lá, né? Tem sim. Nós acolhemos todos os pais aqui da cidade. Esse acolhimento ele é feito também pelo meu marido, porque na Papo de Gaia a visão é feita através de um casal. Então existe muito troca, bate-papo mesmo em casa, café da manhã, almoço, em como que a gente faz para acolher essas mulheres, esses homens nesse período e também buscando muito dentro das nossas razões e dentro dos nossos corações as nossas experiências como pai e mãe, né? Então o Beto, ele é quem coordena o grupo de pais aqui na cidade. A gente já está com esse projeto que já se tornou, obviamente, uma realidade. Há 2 anos também conversando com os pais. Os encontros eles acontecem uma vez por mês, geralmente, ou na Papo de Gaia, ou para os meninos, eles gostam muito de ir em cafeterias na cidade, sabe? É um papo bem gostoso. E esse entendimento é mais difícil para os homens, para entender essa explosão hormonal, essa transformação da mulher. É um período importante para a mulher, mas para o homem também ele tem que entender, é mais difícil. É mais difícil porque ele não está vivenciando a gestação no próprio corpo, né? Ele não entende esse processo hormonal. Mas quando ele tem uma troca através de como é que está a sua mulher em casa com a minha... Porque os meninos falam sobre isso, eles gostam, e precisa falar mesmo, precisa. Então, quando a gente toca nesses assuntos todos de entender que, então não é só comigo, né? Então, começa a identificar um quadro de que realmente... A gestação, ela é um processo, né? Essa conversa fortalece a relação do casal que está grávido, digamos assim. Ameniza para os 2 lados, vamos dizer assim. Esse homem ele fica muito mais amoroso, talvez menos incompreendido, né? Nas suas razões também, naquele momento de estar sendo pai, porque ele também já está sendo gerado dentro dele uma figura paterna, né? De força, de acolhimento, de fortaleza. E ele começa já gestando com a mulher em casa, para posteriormente ser a fortaleza e a proteção do filho. A chegada
do parto também é um outro momento que causa um susto, né? Porque assim, daqui a pouco eu vou ter uma vida nas minhas mãos, né? A responsabilidade assusta também. É uma outra fase nesse período que... Assusta sim, tanto que a gente passa do processo imaginário para o processo real. Então, muitas vezes você pode fazer por exemplo, muito comum com a Simone, que é nossa enfermeira na Papo de Gaia. Nós atendemos os casais, ela atende, faz toda uma oficina de cuidados com o banho, com a troca de roupa, isso para o pai e para a mãe, né? Treinamento. Treinamento mesmo. Tudo para que esse casal vá com muito mais segurança no pós-parto ali, né? Na hora que o bebê passa da boneca para o bebê real. Uhum. E mesmo assim ela é chamada, né? Ai, olha, SOS. SOS, literalmente SOS, Simone, pode vir aqui em casa e tudo, e o serviço dela é um serviço que acaba sendo um super braço, assim, porque é diferente, né? Essa relação da boneca para o bebê real, então o imaginário para o real. Né? Bom, você estava falando exatamente dessa orientação em relação à gestante, aos pais, aos homens, né, também. Mas você é doula, e como surgiu essa ocupação na sua vida? Você é psicóloga, já trabalhava, né, com as mulheres. Uhum. A doula, ela surgiu, né, com um sentimento de poder contribuir com um pouquinho mais do que a psicóloga, mais do que a mãe. Parte, na verdade, talvez nomear algo que já existia dentro de mim, para falar bem a verdade, assim, talvez dentro de um sentimento. A doula, ela trouxe técnica, ela trouxe um olhar, ela trouxe a educação perinatal para a minha vida. Então, através dos cursos, das palestras, eu falo. É claro que eu não deixo de ser, muitas vezes, a psicóloga, né? Porque a caminhada já é longa, né? Da terapia e do olhar feminino e tudo mais. Mas a doula, ela traz um direcionamento para quem quer o parto natural, para quem quer fazer essa caminhada. Quando a gente fala sobre o protagonismo da mulher dentro do parto, né? O cenário do parto, eu queria que você descrevesse. É sagrado ali, né? É muito. A doula tem essa função de trabalhar muito o recebimento desse bebê, né? Como que tem que ser, e muito também como essa mulher deseja, porque assim como um mamífero precisa se sentir acolhido, seguro num ambiente de parto, né? Essa mulher, quando ela vai ter o bebê dela, ela também precisa estar na mesma situação. Então, vamos lá, a gente precisa romancear muitas vezes essa cena, né? Ah, mas Marixa, eu vou ter no hospital, na maternidade, dá para fazer essa cena toda? Dá. E qual que é a sua função ali, como doula, então? A doula, ela vai trabalhar inicialmente, ainda quando inicia, na gestação, a preparação perinatal para a chegada ao trabalho de parto, né? No trabalho de parto, a gente está junto desde o momento em que inicia as contrações, em que inicia a dilatação, e que existe já todos os sintomas de trabalho de parto. Muitas vezes a gente fica ao lado. Se está um processo de dor muito intensa, tem os alívios não farmacológicos da dor, onde a gente utiliza o rebozo, né? Que inclusive é essa manta que eu estou usando hoje. A gente utiliza ele para fazer massagens, para trazer tranquilidade. Aí tem uma técnica que só a doula é capaz e tem que ter essa formação, na verdade, para estar executando essa tarefa. Tem a relação dos cuidados do ambiente, a orientação com o pai, porque neste momento é natural que ele fique muito ansioso, então a gente traz tranquilidade para o ambiente, cuida da temperatura, cuida da luz, cuida do som. Então esse é um trabalho da doula também no trabalho de parto. Caminhamos para aliviar a dor, auxiliamos o processo da dilatação, tudo para que não seja um parto extenso, né? É um ponto de apoio. Ponto de apoio, orientação, e que ajuda muito no trabalho de parto. A gente reduz assim, o risco de ir para um nascimento cesariano, nossa, em 80%, 90% em alguns casos, né?
E o processo já traz o bebê ali. E já traz o bebê. O calor da mãe. Isso. Mas é interessante a gente botar aqui que a doula não é parteira, não é obstetra, não substitui esses dois papéis. Precisa sim estar com acompanhamento, né, do obstetra ou a enfermeira obstetra. É um ponto de apoio, como eu disse, Exatamente. né? Essa orientação, esse alívio ali, né? É uma mão amiga. É uma mão amiga que faz o alívio tanto físico quanto emocional, né? Agora, uma curiosidade. Qual que é a sua sensação a cada parto que você acompanha, a cada nascimento? O que você sente ali? Emoção, muita emoção. Nossa, eu choro junto. Eu acho que não tem parto que eu não chore. Eu acho que eu choro em todos os partos. Todos os partos, não tem como. Quando você vê aquele bebezinho novinho chegando, é muita emoção e um sentimento muito grande de gratidão. É vida, é renascimento. É começar de novo, né? Começar de novo. Inclusive, a qualquer momento, inclusive agora, durante a entrevista, você pode ser chamado também, Posso, né? eu tô com o Benjamin para chegar a qualquer momento, incluindo até porque tem uma lua cheia chegando, então tudo pode acontecer. Influencia, né? Se influencia nas marés, por que não, né? Nas gestantes. É um universo, assim, que a gente pode conversar muito, né? Explorar muito. E por isso eu queria que você deixasse o contato aqui para quem se interessar, tem o seu espaço, tem muito material na internet. Eu queria que você deixasse aqui o registro. Para quem quer saber mais informações sobre o trabalho de doula e todo o acompanhamento que pode ter, pode entrar no site da papodegaia.com.br ou ligar no telefone 3046-6240 aqui na nossa cidade, que ali é 24 horas durante os 7 dias da semana. E tem assunto. E tem assunto. Orientação. Tem tudo, tem curso, tem curso de gestante, tem curso de parto, tem encontros de apoio para pré-natal, para pós-parto. Books. Tem book gestante, a gente tem uma equipe... Tem que curtir esse momento, muito, né? A gente dá todo o apoio, a gente está ali, na verdade, para realizar e dar apoio mesmo e buscar, se não tem aqui, a gente traz, não tem problema. Obrigada pela participação, Maritza. Eu é que agradeço. Precisar, estamos aqui. O tema de hoje foi maternidade. Sobre o assunto, eu conversei com Maritza Ungerer. Até o próximo programa.